Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Becher e hoje eu vim conversar um pouco sobre o trauma de face e violência contra a mulher, características e fatores de risco. Quem me orientou foi a doutora Jessica Bauer e é uma pesquisa que foi desenvolvida na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os estudos relacionados ao trauma de face em mulheres são importantes para trazer informações úteis sobre o perfil dessas pacientes, as características do trauma e, a partir disso, elaborar políticas e condutas de prevenção a esses casos. Pois quando falamos do trauma de face de maneira geral, temos que ter em mente que é a injúria mais comum do corpo, porque é a face mais desprotegida. E varia muito as etiologias desse trauma de país em país, por causas culturais, sociodemográficas, ambientais. E quando a gente fala do trauma de face em mulheres, a gente tem que levar em consideração a violência doméstica também, porque é uma violência que ela não vê etnia, não vê religião, não vê idade, não vê grau de escolaridade. E então a gente tem que ficar atento e procurar essas políticas de prevenção e ajudar essas mulheres que se encontram nessa situação. E o trauma de face em mulheres, ele é um problema político e social, tendo em vista que é muito mais fácil uma mulher ser agredida dentro do seu círculo familiar e íntimo do que por um desconhecido. Então, de maneira geral, o objetivo desse trabalho foi obter os dados relacionados ao trauma de face das mulheres internadas no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, num período de 2016 a 2020. E o objetivo um pouco mais específico é descobrir o perfil dessas pacientes, as características dos traumas, quais fraturas foram mais presentes, o tratamento instituído para as lesões, observar a presença da agressão e violência doméstica entre essas etiologias e buscar significância entre as etiologias e as variáveis analisadas. E é importante falar que no trauma de face pode ter algumas lesões permanentes, pode atingir os seios da face, o nariz, e pode se tornar uma lesão permanente. Então, o profissional precisa ver bem certinho a etiologia desse trauma para instituir o tratamento correto, para que assim o paciente possa se recuperar completamente. Esse estudo é um estudo observacional com coleta de dados e análise de prontuários médicos de pacientes do sexo feminino que foram atendidas pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais no período de 2016 a 2020. Então, são pacientes mulheres do período de 2016 a 2020. Os dados foram coletados pelo sistema GSUS e foram analisados 520 prontuários, onde 63 entraram nos critérios de inclusão. Os critérios de inclusão contavam com que tinham que ser pacientes mulheres que passaram pelo serviço de traumatologia bucomaxilofacial, que tinham algum trauma de face, tinham mais que 18 anos, e os que foram tirados são prontuários incompletos, que não tinham informação suficiente para chegar a uma conclusão, ou então pacientes que não passaram pelo serviço de traumatologia bucomaxilofacial. E dentre as variáveis que a gente analisou, tem etnia, faixa etária, etiologia, ossos fraturados e tratamento instituído. E a análise cruzada entre as variáveis e a etiologia do trauma. E aqui nos resultados a gente tem a etiologia demonstrada de maneira de gráfico, onde a gente vê a violência doméstica com 11,1%, acidente automobilístico com uma maioria de 31,8%, agressão física em segundo lugar com 23,8%, outros que não foi especificado na ficha do paciente, então não tinha muito bem como a gente saber. Queda de bicicleta com 6,4% e queda de nível com 22,2%. E de faixa etária, foram divididas em 3 maneiras, que foi a faixa 1, de mulheres de 18 a 30 anos, a parte 2, de mulheres entre 31 e 60 anos, a parte 3, de mulheres acima de 60 anos. E de situação civil, a gente tem solteira com 58,73%, casada com 23,81%, viúva com 6,35%, divorciada com 4,76%,
outros com 4,76% e união estável de 1,59%. E aqui a gente tem os ossos mais fraturados na maneira de gráfico, onde a gente tem a parte de zigoma maxila, múltiplos, lesões de tecido mole, mandíbula, e aqui a parte roxinha que eu tô tampando, não vi que ia tampar, é o nariz. E o que entra nas lesões de tecido mole? São lesões que não tem osso envolvido, então são só as partes do tecido mesmo, que não incluiu nenhum osso. E múltiplos é quando é mais de uma lesão, mais de um osso foi prejudicado. Na etnia, a gente tem as brancas sendo a maioria, com 90,48%, negras sendo 1,57% dos casos, pardas 6,34% e 1,57% se definiram como outras. E os tratamentos foram separados em cirúrgico, conservador e minimamente invasivo. O tratamento cirúrgico é o que precisou de intervenção cirúrgica, um tratamento um pouco mais detalhado. O conservador é que houve fratura, mas optaram por não fazer uma intervenção cirúrgica em acompanhar esse paciente até ver a sua melhora sem precisar de cirurgia. E minimamente invasivo é um tratamento que foi mais simples, que não precisou de tanto acompanhamento assim. E a gente consegue perceber que o cirúrgico é a maioria com 46,03%. Aqui a gente tem uma análise cruzada entre os ossos fraturados, o tipo de lesão, né? E o tipo de acidente. Então a gente consegue ver ali que o acidente automobilístico, como foi o maior, a gente tem uma grande parte de lesão do nariz e do zigoma maxila também. Então, basicamente, ali no acidente automobilístico tem quase todos os tipos de lesão. Daí, na agressão física, a gente tem o zigoma maxila como principal. Nos outros ali, a gente tem o zigoma maxila também como o mais marcante. Na queda de bicicleta também é a zigoma maxila. Na queda de nível, a gente já tem o nariz também como principal. E na violência doméstica, a gente já vê a mandíbula como principal osso afetado. Aqui a gente já tem uma análise cruzada do tratamento realizado em face com o tipo de trauma. Então, a gente percebe que no acidente automobilístico foi mais a parte de cirurgia ali, seguido do conservador e aí o minimamente invasível. Na parte de agressão física, também vem a mesma ordem de cirúrgico, conservador e minimamente invasivo. Nos outros, tem o conservador e o minimamente invasível, não tem a parte cirúrgica. Na queda de bicicleta, também vem o cirúrgico e depois o minimamente invasivo. Na queda de nível, a cirurgia já não vem com a maioria que veio nos outros tratamentos, sendo o conservador o mais utilizado. E na violência doméstica, a maioria precisou de intervenção cirúrgica. Então, dentro da violência doméstica, observou que as faixas etárias predominantes foram a 1 e a 2, ou seja, não tem pacientes acima de 60 anos nenhuma paciente com essa etiologia. 6 das 7 pacientes vítimas da violência doméstica necessitaram de tratamento cirúrgico para a correção do trauma de face. Não deu para optar por um tratamento conservador ou minimamente invasivo. E em relação à etnia e violência doméstica, as 6 pacientes se classificavam como branca e uma como parda, sendo as outras etnias ausentes nesse âmbito. Só que é importante ressaltar que, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que ter em mente que nem sempre as mulheres vão falar que elas foram vítimas de violência doméstica. Então, os profissionais com certeza devem ter notado alguma paciente que não quis relatar muito bem do que aconteceu. E por isso que é importante instituir, principalmente no hospital, mais dessa política contra a violência doméstica, para que as mulheres se sintam à vontade de conversar com os profissionais. E é bem importante ressaltar esse fato. Isso foi o que a gente conseguiu dos prontuários. E como conclusão, a gente tem que o perfil das mulheres era composto principalmente de mulheres de 30 a 60 anos, solteiras e brancas. O acidente automobilístico foi a etiologia mais presente e o osso mais fraturado foi o nariz, e o tratamento cirúrgico foi o mais realizado.
A violência doméstica teve presença importante nas etiologias, ocupando 11,11% dos casos, porém, quando somamos essa etiologia com a agressão no geral, observamos um total de 34,92%, mostrando que a gente precisa estudar mais essas características para adotar medidas preventivas de políticas e de saúde, para evitar que isso continue acontecendo. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham gostado da apresentação. E essas foram as referências principais. Obrigada e abraços.